O que significa quando um cometa parece respirar? O 13I Atlas, um viajante de outro sistema estelar, está exalando 40 quilogramas de água a cada segundo no vácuo congelante, longe demais do Sol para tal comportamento. Astrônomos sussurram, está agindo como se estivesse vivo. No entanto, a história deste cometa não termina aí. Ele exibe um estranho níquel sem ferro, cianeto em sua cauda e indícios de uma origem bilhões de anos mais antiga que o nosso próprio sistema. Enquanto isso, longe deste visitante interestelar, cientistas cidadãos tropeçaram nos maiores círculos de rádio estranhos já encontrados. Aumentando-se a intriga, Mercúrio e Ceres se alinharam em um momento curioso nos céus de outubro, levantando questões sobre uma possível ligação com o 3I Atlas. O voo de outubro da Blue Origin também levanta mais perguntas do que respostas. Ele sequer aconteceu? Fique comigo até o fim enquanto confrontamos estas questões inquietantes em nosso primeiro formato multi-história, projetado para manter nossos ouvintes noturnos atualizados com todas as notícias cósmicas que acontecem em nossos céus. Se estes mistérios o cativaram tanto quanto a mim, certifique-se de deixar um like e se inscrever para não perder nenhuma atualização. À medida que isso se desenrola em tempo real, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo, que horas são aí, e se você acredita que estamos recebendo a verdade completa sobre estas descobertas que mudam o mundo. Se você quer ajudar esta comunidade a crescer, compartilhe este vídeo no Facebook, Reddit ou mesmo apenas em seus grupos de conversa. Você é a razão pela qual podemos continuar perseguindo histórias como esta. Obrigado por nos apoiar. Parte 1. O sinal impossível. Imagine o seguinte: você está flutuando no silêncio frio do espaço, a mais de 3 vezes a distância da Terra ao Sol. Aqui fora, a luz solar é um sussurro. O gelo permanece congelado. Cometas ficam dormentes. Tudo dorme. E então você o vê. Um cometa jorrando uma quantidade colossal de água no vácuo, despejando 40 quilogramas da substância no espaço a cada segundo. Isso não é um gotejamento? É uma inundação. A água está jorrando de uma rocha congelada, onde a água não deveria fluir de forma alguma. Este é o 3G Atlas, um cometa interestelar que chegou ao nosso sistema solar de outro lugar, trazendo consigo regras do quintal de outra estrela. Essas regras, no entanto, não correspondem às nossas. A primeira pista veio do Swift, um telescópio espacial projetado para caçar explosões de raios gama. O Swift voltou seus olhos ultravioletas para o 3G Atlas no início de 2025 e avistou algo impossível. Um halo de moléculas de hidroxila, OH, cercando o cometa. Hidroxila é o que se obtém quando a luz solar rompe as moléculas de água. É o eco da água gritando enquanto morre. Quando se vê OH, sabe-se que a água acabou de estar ali. E Swift viu muita. Os números são impressionantes. A uma distância de 3,51 unidades astronômicas do Sol, o 3G Atlas estava liberando 1,35 moléculas de água a cada segundo. Isso são 40 quilogramas por segundo, continuamente. Para contextualizar, é como despejar o equivalente a um carro pequeno de água no espaço a cada minuto, a uma distância onde nossos cometas mal sussurram. Os cometas do nosso sistema solar não fazem isso. Não aqui. Tão longe do Sol, eles estão frios, dormentes, praticamente mortos. O gelo de água precisa de calor para sublimar, para passar diretamente do estado sólido para o gasoso sem derreter no meio. Simplesmente não há energia solar suficiente a essa distância para impulsionar esse tipo de atividade. Nossos cometas esperam até estarem muito mais perto do Sol antes de acordar e começar a lançar gás e poeira no espaço. O 3I Atlas não recebeu esse memorando. Você deve se lembrar de Oumuamua, o primeiro visitante interestelar confirmado. Aquilo era seco como um osso, sem água, sem desgaceificação.
apenas uma rocha tombando e acelerando silenciosamente pela nossa vizinhança. Então veio o 2I Borisov, o segundo cometa interestelar. Borisov era átil, sem dúvida, mas se comportava exatamente como nossos cometas. Ele seguiu o roteiro. Era previsível. Era chato da melhor maneira possível. O 13 Atlas não é nenhuma dessas coisas. Ele está vivo de uma forma que não deveria ser possível. Ele está jorrando água no espaço onde o silêncio deveria reinar. A pergunta que paira sobre cada astrônomo que apontou um telescópio para este objeto é simples. Como? Que mecanismo poderia impulsionar isso? Existe algum gelo exótico que desconhecemos? Algo que sublima a temperaturas que pensávamos serem muito frias? O interior do cometa ainda está quente desde o seu nascimento, bilhões de anos atrás? Ele está girando de alguma forma incomum que concentra a luz solar em reservatórios ocultos de materiais voláteis? Ou há química acontecendo dentro dessa rocha que nós simplesmente nunca encontramos antes? A água é apenas o começo. O 3I Atlas também está vazando outras coisas, como cianeto, níquel e dióxido de carbono, em concentrações que não fazem sentido. Cada nova observação adiciona mais uma camada ao mistério. Cada linha espectral que aparece nos dados é outro ponto de interrogação. Este não é apenas um cometa se comportando estranhamente. Este é um cometa que parece estar operando sob um conjunto completamente diferente de regras físicas. Estas são regras escritas em outro sistema estelar, sob diferentes condições, com química diferente. E agora, ele está aqui em nosso sistema solar, nos dando um lugar na primeira fila para processos que nunca vimos antes. O que tira o sono dos astrônomos é o seguinte: se o 3I Atlas está fazendo coisas que nossos cometas não podem fazer, o que isso nos diz sobre sua origem? Que tipo de sistema estelar constrói cometas assim? Quais eram as condições naquele disco protoplanetário bilhões de anos atrás? Mais provocadoramente, este cometa é apenas incomum, ou é um mensageiro que traz notícias sobre o quão diferente o universo pode ser. Todo telescópio capaz de ver este objeto está agora apontado para ele. Espectroscopia, fotometria, polarimetria, cada ferramenta que temos. Porque o 3I Atlas não é apenas uma curiosidade. É uma janela, uma fenda em nosso entendimento. E através dessa fenda, poderemos vislumbrar algo extraordinário. Parte 2. Níquel sem ferro. Cometas devem seguir certos padrões. Quando ficam quentes o suficiente, os metais começam a sublimar de suas superfícies. Ferro e níquel tipicamente aparecem juntos como velhos amigos que sempre viajam em pares. Você vê um, você vê o outro. É uma daquelas constantes cósmicas em que passamos a confiar. Só que o 3I Atlas não leu o livro didático. O Very Large Telescope, no Chile, apontou seu espectrógrafo para o 3I Atlas e encontrou algo que não fazia sentido. Linhas de emissão de níquel brilhavam intensamente no espectro, fortes, inconfundíveis, impossíveis de ignorar, enquanto o ferro estava ausente ou tão fraco que mal se registrava. Níquel sem ferro. É como encontrar fumaça sem fogo. É como encontrar pegadas sem pés. Em nosso sistema solar, isso não acontece. Quando um cometa aquece o suficiente para liberar metais, ferro e níquel aparecem em proporções previsíveis, porque estão ligados nas mesmas estruturas minerais. Eles se formam juntos em processos semelhantes, sublimam a temperaturas semelhantes, são quimicamente ligados de maneiras que os mantêm pareados. Mas o 3I Atlas aparentemente se formou em algum lugar que segue regras diferentes. A cerca de 2,8 unidades astronômicas do Sol, astrônomos mediram níquel jorrando do cometa a cerca de 5 gramas por segundo. 5 gramas não parece muito, até você perceber que está acontecendo continuamente, segundo após segundo, sem que o ferro seja encontrado em lugar algum. Isso não é uma falha, isso é um padrão. É o cometa nos dizendo algo fundamental sobre sua composição.
Várias explicações foram propostas, e nenhuma delas é simples. A primeira possibilidade é o fracionamento químico. Talvez no ambiente onde o 3i Atlas se formou, o níquel tenha sido incorporado a compostos voláteis que vaporizam facilmente, enquanto o ferro ficou preso em minerais refratários, que precisam de temperaturas muito mais altas para sublimar. Imagine o níquel pegando carona com gelos voláteis, enquanto o ferro ficava para trás em grãos rochosos, o que poderia criar esse desacoplamento que estamos vendo. Outra ideia envolve compostos organometálicos. Na Terra, temos moléculas como o carbonil-níquel, onde átomos de níquel se ligam ao monóxido de carbono. Esses compostos são voláteis. Eles evaporam a temperaturas relativamente baixas. Se o 3i Atlas se formou em um ambiente rico em monóxido de carbono e outros orgânicos, talvez o níquel tenha ficado preso nesses tipos de moléculas. Quando a luz solar os atinge, eles se decompõem, liberando níquel atômico para a coma, enquanto o ferro permanece preso em grãos sólidos. Depois, há o intemperismo espacial. Raios cósmicos e radiação ultravioleta bombardeiam objetos interestelares por milhões ou bilhões de anos. Esse tipo de ataque sustentado pode alterar a química da superfície de maneiras incomuns. Talvez o processamento por radiação crie camadas superficiais ricas em níquel, enquanto o ferro é soterrado ou quimicamente alterado. Talvez o níquel que estamos vendo seja uma pele, uma crosta danificada pela radiação que não reflete a verdadeira composição em massa do cometa. Ou talvez, e esta é a possibilidade mais empolgante, o 3i Atlas se formou em um sistema estelar com abundâncias elementares genuinamente diferentes. Nem todas as estrelas têm a mesma composição química. Estrelas mais antigas, estrelas de diferentes partes da galáxia e estrelas que se formaram a partir de nuvens de gás enriquecidas por diferentes tipos de supernovas, todas têm receitas ligeiramente diferentes. Talvez o 3i Atlas venha de um lugar onde o níquel era mais abundante em relação ao ferro do que é em nossa vizinhança. Talvez sua estrela natal fosse quimicamente estranha, e essa estranheza está agora gravada em cada molécula deste cometa. No entanto, precisamos ser cuidadosos aqui. A espectroscopia é difícil. Detectar linhas de emissão fracas contra um fundo brilhante é complicado e existem limites de detectabilidade. É possível que o ferro esteja lá, logo abaixo do limite de detecção. Talvez a emissão de ferro esteja misturada com outras características espectrais, ou talvez estejamos olhando para os comprimentos de onda errados. À medida que o cometa se aproxima do Sol e aquece mais, o ferro pode começar a aparecer. Isso seria, de certa forma, reconfortante. Significaria que o universo ainda faz sentido. Mas e se não fizer? E se o 3i Atlas chegar ao periélio, seu ponto mais próximo do Sol, e o ferro nunca aparecer? E se a razão níquel-ferro permanecer completamente invertida em comparação com tudo o que já vimos? Isso seria revolucionário. Isso nos diria que sistemas planetários podem produzir cometas com uma química metálica tão diferente da nossa que nossos modelos precisam de uma revisão completa. É por isso que os astrônomos estão observando o 3i Atlas de forma tão obsessiva. Cada observação é um teste, cada espectro é uma chance de confirmar nosso entendimento ou despedaçá-lo. E neste momento, o 3i Atlas está mais despedaçando do que confirmando. Parte 3. Um cometa que acende cometas deveriam brilhar gradualmente à medida que se aproximam do Sol. A física é direta. Mais luz solar, mais aquecimento, mais sublimação, mais gás e poeira. A relação deveria ser suave, previsível, quase entediante. Aparentemente, o 3i Atlas também não recebeu esse memorando. Observadores que acompanhavam o 3i Atlas notaram algo estranho em sua cor. No início, o cometa parecia relativamente neutro, talvez ligeiramente avermelhado, típico de corpos gelados distantes. Mas à medida que se aproximava do Sol, ele começou a ficar verde. Não uma mudança sutil, mas um verde vívido e misterioso
que se tornou inconfundível nas fotografias. Esse verde vem de duas fontes, moléculas de cianeto e níquel atômico. Ambos emitem fortemente na parte verde do espectro, e ambos começaram a aumentar dramaticamente à medida que o cometa aquecia. O aumento do brilho não foi linear, não foi suave, foi superlinear, significando que as linhas de emissão estavam se intensificando mais rapidamente do que a geometria simples preveria. Quando se reduz a distância ao Sol pela metade, obtém-se 4 vezes mais luz solar por metro quadrado. Essa é a lei do inverso do quadrado, física básica. Mas as emissões do 3G Atlas estavam aumentando ainda mais rápido do que isso. Algo estava sendo desbloqueado, algum novo processo estava sendo ativado. Astrônomos chamam a isso de comportamento de ativação. Imagine um limiar de temperatura. Abaixo desse limiar, um determinado gelo permanece sólido, retido, dormente. Então o cometa cruza esse limiar, e de repente esse gelo começa a sublimar. A produção de gás aumenta bruscamente, e novas linhas de emissão aparecem no espectro. É como acionar um interruptor. Num momento, o processo está desligado. No momento seguinte, está ligado. E uma vez ligado, pode descontrolar-se se houver material suficiente para alimentá-lo. O 3G Atlas parece ter múltiplos pontos de ativação. A água ativou-se primeiro, a 3,5 unidades astronômicas de distância, o que já é anômalo. Então vieram o cianeto e o níquel, brilhando em verde intenso à medida que o cometa aquecia ainda mais. Cada emissão sugere um reservatório de voláteis diferente a ser explorado, um ambiente químico diferente atingindo seu limiar de ativação. Um modelo que pode explicar isso envolve grãos de gelo dispersos na coma. Em vez de toda a atividade acontecer na superfície do núcleo, imagine pequenos grãos de gelo sendo levantados do núcleo pelo gás que escapa. Esses grãos flutuam para longe do cometa, ainda frios, ainda congelados, mas à medida que se afastam, são expostos a cada vez mais luz solar. Eventualmente, cada grão atinge seu próprio limiar pessoal e começa a sublimar. Isso cria uma fonte de gás distribuída, não apenas do núcleo, mas de uma nuvem de grãos de gelo que o rodeia. Isso poderia explicar o aumento de brilho superlinear e o aparecimento repentino de novas linhas de emissão. Outra possibilidade é o fraturamento térmico. Cometas são bolas de neve sujas, misturas de gelo e rocha. Quando uma parte aquece e expande enquanto outra parte permanece fria e contraída, tensões se acumulam. Eventualmente, algo racha. Quando mede o gelo racha, pode expor material fresco que estava previamente isolado. De repente, nova área de superfície sublima e novos voláteis escapam. O cometa sofre um surto. O 3G Atlas pode estar rachando-se à medida que aquece, revelando camada após camada de química congelada. Então, há os gelos exóticos. O gelo de água sublima a uma temperatura. O gelo de monóxido de carbono sublima a uma temperatura muito mais baixa. O dióxido de carbono está em algum lugar no meio. Se o 3G Atlas for estratificado como uma cebola com gelos diferentes em profundidades diferentes ou em regiões diferentes, então, à medida que aquece, uma sequência de ativações seria observada. Isso envolveria primeiro os supervoláteis, depois os voláteis normais e, finalmente, o material mais resistente, cada camada se revelando como capítulos de um livro. Isso não é totalmente estranho para nós. Vimos cometas em nosso sistema solar fazerem coisas estranhas. Alguns cometas têm surtos repentinos, brilhando por fatores de 10 ou mais da noite para o dia. Alguns cometas se dividem ao se aproximar do Sol, com o estresse térmico superando sua integridade estrutural. Alguns cometas permanecem dormentes até muito perto do periélio e então explodem em atividade. No entanto, o 3G Atlas está fazendo isso numa programação que não corresponde à nossa experiência. Ele está ativo a distâncias onde deveria estar dormente. Ele está ativando-se de maneiras que parecem quase deliberadas, e a tensão está aumentando.
À medida que o 3I Atlas continua sua jornada rumo ao interior, mais interruptores serão ligados. Novas linhas de emissão aparecerão? Novas moléculas que não esperávamos emergirão? A atividade estabilizará ou continuará acelerando? Cada semana traz novos dados, novas surpresas. Este não é um cometa estável e previsível. Este é um drama se desenrolando em tempo real. Parte 4. De onde veio? Todo objeto no espaço carrega uma história escrita em sua trajetória. Para onde ele está indo, diz de onde ele veio. E a trajetória do 3I Atlas está contando uma história que abrange bilhões de anos e milhares de anos-luz. A órbita é hiperbólica. Esse é o termo técnico para uma curva aberta, um caminho que não volta. O 3I Atlas veio do espaço interestelar, fez uma curva ao redor do Sol e partirá novamente, para nunca mais voltar. A excentricidade é maior que 1, o que significa que este cometa é desvinculado, um agente livre, um errante. Ele está apenas de passagem. Astrônomos rastrearam sua trajetória para trás usando imagens de levantamento prévias. Pré-descoberta é quando se pesquisa dados de levantamentos antigos por imagens de um objeto antes que alguém soubesse que ele era interessante. Acontece que o 3I Atlas havia sido fotografado várias vezes por levantamentos automatizados, com algumas imagens remontando a quando o cometa estava a 6,4 unidades astronômicas de distância, ainda em aproximação, ainda frio e distante. Ao juntar essas observações, os astrônomos reconstruíram sua trajetória com precisão crescente. Essa trajetória aponta para fora, de volta para a galáxia, mas não para qualquer lugar. Modelagem orbital, combinada com dados do telescópio espacial Gaia, que mapeou as posições e movimentos de bilhões de estrelas, permite aos astrônomos fazer suposições informadas sobre onde o 3I Atlas pode ter se originado. A resposta é surpreendente. A galáxia tem estrutura. As estrelas não estão distribuídas aleatoriamente. A maioria das estrelas, incluindo o nosso Sol, vive no disco fino, um plano relativamente plano de estrelas mais jovens e ricas em metais, orbitando o centro galáctico. No entanto, também existe um disco grosso, uma população de estrelas mais antigas que orbitam em caminhos mais inclinados e mais excêntricos. Essas estrelas do disco grosso são inchadas verticalmente, espalhadas mais acima e abaixo do plano galáctico, e são quimicamente diferentes. Elas são mais antigas, formadas mais cedo na história da galáxia, quando havia menos elementos pesados. Elas têm menor metalicidade. A trajetória do 3I Atlas sugere que pode ter vindo do disco grosso. Se isso for verdade, se este cometa se formou naquela população antiga, então ele pode ser mais antigo que o nosso sistema solar. Nosso sistema solar tem 4,6 bilhões de anos, mas estrelas do disco grosso podem ter 7 bilhões de anos ou mais. Isso significa que o 3I Atlas poderia estar carregando gelo e rocha de uma época antes mesmo de o Sol existir. Considere o que isso significa quimicamente. A nuvem de gás que colapsou para formar uma estrela do disco grosso há 7 bilhões de anos tinha menos elementos pesados do que a nuvem que formou nosso Sol. Explosões de supernova enriqueceram a galáxia ao longo do tempo, semeando-a com elementos mais pesados que o hélio. As primeiras gerações de estrelas tinham hidrogênio e hélio quase puros. Gerações posteriores, como o nosso Sol, têm alguns % de elementos pesados misturados. Estrelas no disco grosso são intermediárias. Elas têm alguns elementos pesados, mas menos do que nós. Se o 3I Atlas se formou naquele ambiente, sua composição refletiria essa menor metalicidade. Haveria menos ferro, menos magnésio, menos silício, todos os elementos rochosos que constroem planetas. Mas ainda haveria muitos voláteis: carbono, nitrogênio e oxigênio presos em gelos e moléculas. Talvez seja por isso que estamos vendo uma proporção tão alta de dióxido de carbono para a água. Talvez seja por isso que as proporções de metais parecem estranhas. Talvez este cometa seja um fóssil químico
de uma época em que a galáxia era mais jovem e a tabela periódica mais vazia. Claro, não podemos ter certeza. Rastrear um objeto através de bilhões de anos de movimento galáctico é difícil. Perturbações gravitacionais de estrelas em passagem e interações com os braços espirais galácticos confundem o rastro. Mas o fato de ser sequer plausível que o 3I Atlas seja mais antigo que o nosso sistema solar é extraordinário. Podemos estar olhando para uma relíquia, um sobrevivente, uma cápsula do tempo da galáxia antiga. Se pudéssemos identificar seu aglomerado de nascimento, o grupo de estrelas que se formam juntas da mesma nuvem de gás, poderíamos algum dia identificar irmãos. Outros cometas, talvez até planetas ejetados do mesmo sistema, agora espalhados pela galáxia. O 3I Atlas pode ser uma letra em uma mensagem escrita em milhares de anos-luz, e estamos apenas começando a aprender a lê-la. Parte 5. O que está sendo carregado com ele? Cometas não são apenas gelo e rocha. São navios de carga transportando o inventário molecular de seu ambiente de nascimento. E o 3I Atlas está transportando uma carga muito estranha. Já falamos sobre a água, 40 quilos por segundo sendo expelida para o espaço a distâncias onde não deveria estar fluindo de forma alguma. Essa água, ou melhor, os fragmentos de hidroxila deixados para trás quando a luz solar a despedaça, foi a primeira pista de que este cometa era incomum. Mas a água é apenas o começo da história. O dióxido de carbono é o verdadeiro choque. Observações sugerem que o 3I Atlas tem uma proporção extraordinariamente alta de dióxido de carbono para a água. Nos cometas do nosso sistema solar, a água geralmente domina. É o principal volátil, o principal impulsionador da atividade. O dióxido de carbono está lá, claro, mas como um ator coadjuvante. O 3I Atlas inverte esse cenário. Algumas medições sugerem que 95% das emissões voláteis são dióxido de carbono, com a água como componente minoritário. Isso é o inverso. Isso está invertido. Isso não é nada como o que vemos em casa. Por que um cometa seria tão rico em dióxido de carbono? Uma possibilidade é a temperatura de formação. O gelo de dióxido de carbono condensa a temperaturas mais altas do que o gelo de água. Se o 3I Atlas se formou em uma região mais quente de seu disco protoplanetário, mais perto de sua estrela-mãe, ele pode ter incorporado preferencialmente dióxido de carbono enquanto perdia parte de sua água. Ou talvez o campo de radiação da estrela-mãe fosse diferente, processando gelos de maneiras que o nosso Sol não faz. Ou talvez os planetas gigantes naquele sistema, se houvesse algum, migraram de forma diferente, agitando o disco e misturando materiais de maneiras inesperadas. Então, há o cianeto. Cianeto, ou CN, é comum em cometas. É a molécula que dá a muitos cometas sua cor verde. Mas no 3I Atlas, o cianeto apareceu depois da água, mais tarde na sequência de aquecimento. Em nossos cometas, cianeto e água tendem a aparecer na mesma época porque têm temperaturas de sublimação semelhantes. O aparecimento atrasado do cianeto no 3I Atlas sugere que pode estar sequestrado de forma diferente, talvez preso em moléculas orgânicas que precisam de energia extra para se decompor ou talvez congelado em camadas abaixo do gelo de água. E claro, há o níquel atômico brilhando em verde, separado de seu parceiro usual, o ferro. Já exploramos esse mistério, mas vale a pena enfatizar novamente. Cada elemento, cada molécula que detectamos é uma pista. Voláteis nos dizem sobre temperatura e pressão durante a formação. Materiais refratários nos dizem sobre sequências de condensação e processamento térmico. A proporção de gás para poeira nos diz sobre a estrutura do cometa e quão facilmente ele se desfaz. Agora vamos falar sobre o elefante na sala. A hipótese da panspermia. Esta é a ideia de que a vida, ou pelo menos os blocos construtores da vida, pode se espalhar pelo espaço em cometas e asteroides. O 3I Atlas tem água, orgânicos e cianeto,
que são precursores-chave na química pré-biótica. Se você quisesse projetar um cometa para semear um planeta com química interessante, incluiria exatamente esses ingredientes. Mas sejamos muito claros, isso é especulação. Não há evidências de que o 3I Atlas esteja carregando vida. Não há evidências de que qualquer cometa tenha carregado vida alguma vez. A hipótese da panspermia é intrigante, plausível em princípio, mas não comprovada, e há sérios problemas com ela. A radiação cósmica é brutal. Ao longo de milhões de anos no espaço interestelar, partículas de alta energia despedaçam moléculas complexas. A luz ultravioleta das estrelas faz o mesmo. DNA, proteínas, até mesmo aminoácidos simples podem ser destruídos. Para a vida sobreviver a uma jornada interestelar, ela precisaria estar enterrada profundamente dentro do cometa, protegida por metros de gelo e rocha. No entanto, moléculas complexas podem sobreviver, não seres vivos, mas fósseis químicos. Estas são moléculas que foram sintetizadas no sistema parental do cometa, talvez na atmosfera de um planeta ou em sua superfície, e então foram incorporadas ao cometa. Essas moléculas poderiam sobreviver à viagem se fossem estáveis o suficiente e bem protegidas. Se pudéssemos analisá-las, elas poderiam nos contar coisas que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Elas poderiam revelar a química atmosférica de um mundo alienígena. Elas poderiam nos mostrar vias metabólicas de uma biosfera extinta. Elas poderiam ser mensagens escritas em carbono, nitrogênio e oxigênio, esperando que alguém as decodifique. É por isso que alguns cientistas sonham em interceptar um desses visitantes interestelares. Não apenas observá-lo da Terra, mas enviar uma espaçonave para igualar sua velocidade, pousar nele, perfurá-lo, coletar amostras e analisá-las. Os desafios tecnológicos são imensos. Objetos interestelares movem-se rapidamente, dezenas de quilômetros por segundo. Capturar um exigiria uma espaçonave já em posição, ou capaz de aceleração extraordinária. Mas o retorno científico seria incalculável. Uma amostra de outro sistema estelar, química de outro canto da galáxia. Respostas a perguntas que mal aprendemos a fazer sobre a galáxia. 3 Atlas já está a bilhões de quilômetros do sistema solar interior. Não o alcançamos desta vez, mas ele está nos mostrando o que é possível. Ele está nos mostrando o que há lá fora e nos deixando com mais sede de conhecimento. Agora, passemos à parte 6. Cientistas e cidadãos caçando fantasmas. Às vezes, as descobertas mais importantes acontecem porque alguém estava olhando para os dados da maneira certa. Isso ocorre não com algoritmos ou aprendizado de máquina, mas com olhos humanos e intuição humana. Às vezes esse alguém nem é um astrônomo profissional. Deixe-me falar sobre os círculos de rádio estranhos, ou ORCs. Se você nunca ouviu falar deles, não está sozinho. Eles foram descobertos apenas em 2019, o que, em termos de astronomia, os torna praticamente novíssimos. ORCs são vastas estruturas circulares visíveis apenas em comprimentos de onda de rádio. Você não pode vê-los em luz óptica, nem em infravermelho. No entanto, aponte um radiotelescópio para a parte certa do céu, e lá estão eles. Anéis perfeitos de emissão de rádio, às vezes com centenas de milhares de anos-luz de diâmetro, flutuando no espaço como anéis de fumaça cósmicos. Ninguém sabe o que são os ORs. A teoria principal envolve ventos galácticos ou ondas de choque de buracos negros supermassivos. Mas, honestamente, ainda estamos desvendando isso. Eles são genuinamente misteriosos, e encontrá-los é difícil porque são tênues e se misturam ao fundo de rádio. Algoritmos de detecção automatizada tendem a perdê-los porque são treinados para encontrar fontes pontuais ou objetos compactos, não anéis grandes e difusos. Entra em cena o Error at Home. Este é um projeto de ciência cidadã, onde voluntários inspecionam visualmente mapas de rádio contínuo, procurando por coisas que não se encaixam. Eles não estão procurando por nada específico. Eles estão procurando por estranho.
Em março de 2025, um voluntário sinalizou algo extraordinário. O objeto é catalogado como ASAISUM 1346.9 13 de Donst. Nome cativante, talvez. Mas o que ele é muito mais interessante. É um par de anéis de rádio que se cruzam, círculos gêmeos que se sobrepõem no céu para criar um padrão de 8. Este é o ORC mais distante e mais poderoso descoberto até agora, e foi encontrado não por um algoritmo, não por uma pesquisa profissional, mas por alguém que dedicou seu tempo a observar dados. A descoberta foi feita usando mapas contínuos de baixa frequência do LOFAR, o Low Frequency Array, uma rede de radiotelescópios espalhada pela Europa. O LOFAR gera enormes quantidades de dados, muito mais do que os astrônomos profissionais podem examinar manualmente. Fluxos de trabalho automatizados processam a maior parte, sinalizando objetos candidatos com base em brilho, forma e outros parâmetros. No entanto, esses fluxos de trabalho têm filtros e limites. Eles são projetados para capturar o esperado, não o inesperado. É aqui que o reconhecimento de padrões humanos se torna inestimável. Nossos cérebros são incríveis em identificar coisas que não pertencem, em ver estrutura no ruído e em sinalizar algo como interessante, mesmo quando não conseguimos articular o porquê. O voluntário que encontrou AA 1346.9 não precisava conhecer a física dos ORCs. Eles só precisaram olhar para a imagem e pensar. Isso é estranho, e estavam certos. Não se trata apenas daquele objeto. O EAR at Home sinalizou múltiplas anomalias. Outro voluntário encontrou uma galáxia de rádio gigante com uma estrutura de anel peculiar ao seu redor. Outro encontrou um anel no final de um jato, uma característica que os modelos teóricos não previram. São objetos que teriam sido perdidos na enxurrada de dados se os humanos não estivessem olhando. Há uma lição aqui que se estende além da radioastronomia. Estamos entrando em uma era de inundação de dados. O observatório Vera Rubin, quando entrar em operação, gerará 15 terabytes de dados todas as noites. São 15 terabytes todas as noites por 10 anos. Nenhuma equipe humana pode olhar para tudo isso. Nenhum conjunto de algoritmos pode detectar todas as anomalias. Precisamos de ambos. Precisamos de máquinas para lidar com o processamento em massa e de humanos para detectar os casos incomuns e atípicos que não se encaixam em nenhum modelo existente. Agora, vamos conectar isso de volta ao 3 Atlas. Um cientista cidadão poderia ter sinalizado suas anomalias precocemente? Alguém olhando para os dados espectrais poderia ter notado a assinatura de níquel sem ferro antes dos astrônomos profissionais? Alguém monitorando a atividade do cometa poderia ter dito: espere, por que essa coisa está ativa tão longe do Sol? Talvez sim, talvez não. No entanto, o ponto é que anomalias como o 3 Atlas se beneficiam de ter o maior número possível de olhos nos dados. Astrônomos profissionais têm experiência, treinamento e contexto, mas também têm expectativas, modelos que estão tentando confirmar e tempo limitado. Amadores e cientistas cidadãos veem com olhos frescos. Eles não são limitados pelo que deveria acontecer. Eles são livres para ver o que realmente está acontecendo. Existem histórias de astrônomos amadores descobrindo supernovas, encontrando asteroides e rastreando estrelas variáveis. O astrônomo amador japonês Kaoru Ikeya descobriu múltiplos cometas e uma supernova. O amador britânico Andrew Gray co-descobriu um surto estelar incomum. Esses não são acasos. São exemplos do que acontece quando pessoas apaixonadas com telescópios ou acesso a dados decidem observar cuidadosamente o universo. No futuro, à medida que os telescópios nos inundarem com petabytes de dados, os cientistas cidadãos poderão se tornar os primeiros a responder a estranhezas cósmicas. Eles podem ser aqueles que sinalizam o próximo cometa interestelar, a próxima estrutura de rádio estranha, a próxima coisa que não faz sentido. Quando o fizerem, os astrônomos profissionais farão o acompanhamento
investigarão e descobrirão a física. É uma parceria, e como todas as boas parcerias, é mais forte do que qualquer um dos componentes sozinho. Agora para a parte 7. Ciência cidadã versus a guarda profissional. Não vamos fingir que tudo é sol e colaboração. Há uma tensão real aqui. Abrir as portas para a ciência cidadã significa lidar com falsos positivos, com amadores bem-intencionados que sinalizam coisas que acabam sendo artefatos ou ruído, e com teóricos da conspiração que veem sinais alienígenas em cada falha de dados. Astrônomos profissionais, compreensivelmente, se preocupam com isso. A Royal Astronomical Society e outros órgãos profissionais debateram isso extensivamente. Por um lado, a ciência cidadã reduz o acúmulo de trabalho. Ela permite que os projetos processem mais dados do que seria possível de outra forma. Ela engaja o público e cria entusiasmo pela ciência. Por outro lado, o controle de qualidade é essencial. Uma descoberta não é uma descoberta até que tenha sido verificada, conferida e revisada por pares. Isso leva tempo e expertise. Falsos positivos são um problema real. Alguém sinaliza um objeto como incomum e astrônomos passam dias ou semanas fazendo o acompanhamento apenas para determinar que é ruído instrumental, um rastro de satélite ou um impacto de raio cósmico. Esse é um tempo que poderia ter sido gasto em descobertas genuínas. Quando os falsos positivos se acumulam, os astrônomos se tornam céticos em relação aos relatórios dos cidadãos. A relação sinal-ruído diminui e a fadiga se instala. Depois, há o viés de confirmação. Quando as pessoas estão procurando por algo específico, elas tendem a encontrá-lo, mesmo quando ele não está lá. Isso acontece com os profissionais também. Mas o treinamento e a revisão por pares fornecem verificações. Amadores podem não ter essas verificações. Eles podem ver um padrão em dados aleatórios e se convencer de que é real. É assim que surgem as alegações de mega-estruturas alienígenas em torno da estrela de Tabby ou de mensagens em resíduos de temporização de pulsares. Calibração e margens de erro são outra questão. Astrônomos profissionais sabem como avaliar a incerteza da medição. Eles sabem quando um sinal é estatisticamente significativo e quando é ruído. Amadores podem não saber. Eles podem relatar uma detecção, que é, na verdade, apenas uma flutuação de um sigma, o que é sem sentido no grande esquema estatístico. Além disso, há a capacidade. Se um projeto de ciência cidadã se tornar muito popular, se muitas pessoas começarem a sinalizar muitas coisas, os astrônomos profissionais encarregados do acompanhamento podem ficar sobrecarregados. Eles não podem investigar tudo. Precisam priorizar. Isso significa que algumas descobertas genuínas podem ser perdidas simplesmente porque estão enterradas na pilha. No entanto, esses problemas não são intransponíveis. São desafios, não impeditivos. Protocolos de treinamento podem ajudar. Se os cientistas cidadãos forem ensinados a avaliar a qualidade dos dados, a reconhecer artefatos e a estimar a incerteza, a taxa de falsos positivos diminui. Programas de mentoria, onde amadores experientes guiam novatos, podem manter os padrões. Validação em níveis, onde múltiplos voluntários independentes devem sinalizar o mesmo objeto antes que ele seja elevado para acompanhamento profissional, pode filtrar detecções espúrias. As oportunidades são enormes. O crowdsourcing na busca por anomalias significa que você pode pesquisar conjuntos de dados maiores com mais profundidade. A verificação cruzada por muitos olhos independentes reduz a chance de que uma anomalia real seja perdida porque uma pessoa estava tendo um dia ruim. Perspectivas diversas significam que pessoas de diferentes origens podem notar padrões que os especialistas ignoram. Vamos trazer isso de volta ao 3 Atlas. Um astrônomo cidadão poderia ter sinalizado sua anomalia de níquel precocemente? Os dados espectrais são públicos. Qualquer um com o software certo pode baixá-los e olhar. No entanto, a espectroscopia é difícil. Requer a compreensão de identificações de linhas, calibrações de comprimento de onda
e avaliações de relação sinal-ruído. Não é algo que se possa fazer casualmente, mas talvez com treinamento, com orientação e com uma comunidade de pessoas trabalhando juntas, alguém poderia ter notado a estranheza antes que ela virasse notícia. O mesmo vale para a taxa de produção de água. Curvas de luz de cometas, medições de brilho ao longo do tempo, são frequentemente contribuídas por astrônomos amadores. Se esses amadores tivessem estado observando dados ultravioleta do Swift e se tivessem sido treinados para reconhecer padrões de atividade incomuns, eles poderiam ter sinalizado o brilho superlinear do 3 Atlas. Eles poderiam ter dito: "Isso não parece um cometa normal", antes que pesquisas profissionais o confirmassem. Descobertas anteriores lideradas por cidadãos provam que isso funciona. O método de trânsito de exoplanetas, onde os planetas são detectados observando pequenas quedas no brilho de uma estrela quando o planeta passa na frente dela, foi avançado por cientistas cidadãos analisando dados do Kepler. Projetos como o Planet Hunters descobriram múltiplos exoplanetas confirmados. Caçadores amadores de asteroides encontraram objetos próximos à Terra que pesquisas profissionais perderam para... Caçadores amadores de novas regularmente superam profissionais na descoberta de surtos estelares porque eles observam todas as noites com pequenos telescópios, enquanto os telescópios profissionais são agendados com meses de antecedência. A conclusão, não, é que devemos substituir astrônomos profissionais por amadores. Isso é um absurdo. A conclusão é que precisamos de ambos. Precisamos de profissionais para a profunda especialização, os arcabouços teóricos e a validação rigorosa. E precisamos de cientistas cidadãos para a amplitude de cobertura, as perspectivas novas e o grande número de observadores. Não é uma competição, é uma parceria. Na era da enxurrada de dados, é uma parceria necessária. Finalmente, parte 8. O efeito de coincidência. Outubro de 2025 trouxe algo incomum. Havia condições de observação excelentes para Mercúrio e Ceres. Mercúrio, o planeta mais interno, entrou em uma aparição noturna favorável, brilhante e alta acima do horizonte após o pôr do Sol. Ceres, o maior objeto no cinturão de asteroides, atingiu a oposição, o que significa que estava diretamente oposto ao Sol no céu, no seu ponto mais brilhante e mais próximo da Terra. Nas redes sociais, as pessoas começaram a ligar pontos. Mercúrio estava visível, Ceres estava visível, e agora este estranho cometa interestelar, 3 Atlas, estava mostrando atividade. Eles estavam relacionados? Havia algum alinhamento cósmico acontecendo? Os campos gravitacionais do Sistema Solar estavam, de alguma forma, desencadeando ou amplificando a atividade do cometa. Sejamos claros, não há conexão. A órbita de Mercúrio não tem nada a ver com a desgaseificação de um cometa interestelar. A posição de Ceres em relação à Terra não tem influência na química que acontece a bilhões de quilômetros de distância. Estes são eventos independentes, coincidentemente visíveis ao mesmo tempo. Nada mais. No entanto, as pessoas adoram padrões. Somos programados para encontrá-los. É um traço de sobrevivência. Ancestrais que notavam que certas bagas causavam doenças e certas pegadas de animais levavam a presas tinham mais chances de sobreviver do que aqueles que não notavam padrões. Consequentemente, nossos cérebros são hipersensíveis a padrões, às vezes a ponto de encontrá-los onde não existem. Este fenômeno é pareidolia em escala cósmica. Pareidolia é ver rostos em nuvens ou ouvir vozes em ruído estático. É a detecção de padrões descontrolada. Acontece com eventos celestiais o tempo todo. Culturas antigas frequentemente viam presságios em alinhamentos planetários. Quando um cometa aparecia durante uma batalha, significava que os deuses estavam zangados. Quando os planetas se reuniam em uma parte do céu, isso sinalizava o nascimento ou a morte de reis. 1910 fornece uma analogia histórica perfeita. Esse foi o ano em que o cometa Halley retornou, passando pelo sistema solar interno em sua órbita de 76 anos, e as pessoas estavam aterrorizadas. Astrônomos haviam detectado cianogênio,
um gás tóxico na cauda do cometa. Jornais publicaram manchetes sensacionalistas, por exemplo: a cauda venenosa do cometa passará sobre a Terra. As pessoas compraram máscaras de gás. Algumas vedaram suas janelas. Houve até relatos de suicídios de pessoas convencidas de que o cometa as mataria. Claro, nada aconteceu. A cauda do cometa é incrivelmente difusa, basicamente um vácuo puro pelos padrões terrestres. A quantidade de cianogênio que realmente atingiu a Terra foi insignificante, de fato indetectável. O cometa não representava ameaça, mas a coincidência de sua aparição com outros eventos não relacionados, como atividade solar, instabilidade política e terremotos, alimentou o pânico. As pessoas conectaram pontos que não se conectavam. Estamos vendo o mesmo fenômeno agora com o 3I Atlas. O cometa é genuinamente anômalo e estranho. Mercúrio e Ceres acontecem de estar visíveis ao mesmo tempo, e de repente as pessoas estão construindo narrativas. Talvez o cometa esteja sendo despertado por alguma ressonância do sistema solar. Talvez sua trajetória esteja sendo sutilmente alterada por perturbações gravitacionais. Talvez tudo isso faça parte de um padrão maior que ainda não compreendemos. Astrônomos fizeram os cálculos. A influência gravitacional de Mercúrio em um objeto no sistema solar externo é essencialmente zero. Mercúrio é minúsculo, apenas ligeiramente maior que a nossa Lua, e está muito longe. Ceres é ainda menor e ainda menos influente. A atração gravitacional combinada de cada planeta no sistema solar não poderia alterar significativamente o comportamento do 3I Atlas nas distâncias em que o estamos observando. O cometa está fazendo o que está fazendo por causa de processos internos, radiação solar e sua própria composição, não por causa de onde Mercúrio se encontra em sua órbita. No entanto, os fatos nem sempre importam quando as narrativas são convincentes. O cérebro humano anseia por histórias. Queremos que os eventos estejam conectados porque eventos desconectados parecem aleatórios, caóticos e sem sentido. Se a atividade do cometa estiver ligada às posições planetárias, então há ordem, previsibilidade e significado. Se não estiverem relacionados, então vivemos em um universo onde coisas estranhas simplesmente acontecem às vezes, e isso é psicologicamente desconfortável. O viés de confirmação magnifica esse efeito. Uma vez que você começa a procurar conexões, você as encontra em todo lugar. Mercúrio também estava visível durante uma descoberta anterior de cometa. Ceres estava perto da oposição quando outro objeto incomum foi detectado. Não importa que Mercúrio seja visível várias vezes por ano e Ceres atinja a oposição anualmente. Não importa que descobertas astronômicas incomuns aconteçam constantemente. O cérebro filtra as não coincidências e lembra apenas das que se encaixam na narrativa. As redes sociais amplificam isso exponencialmente. No passado, se você tivesse uma teoria sobre alinhamentos planetários afetando cometas, você poderia contar aos seus amigos, que provavelmente diriam que era um absurdo, e seria o fim disso. Agora, você posta sua teoria online e instantaneamente encontra uma comunidade de pessoas que pensam da mesma forma. Você compartilha links, imagens e gráficos mostrando os alinhamentos. Alguém adiciona uma nova evidência e outra pessoa a compartilha ainda mais. Em pouco tempo, você tem uma narrativa alternativa completa competindo com a explicação científica. A lição aqui não é que as pessoas são estúpidas ou ingênuas. Em vez disso, é que as coincidências são poderosas e nossos cérebros não estão bem calibrados para descartá-las. Estatisticamente, com milhares de eventos astronômicos acontecendo o tempo todo, alguns coincidirão puramente por acaso. Essas coincidências parecerão significativas mesmo quando não o são. Isso importa porque afeta como as pessoas interpretam anomalias como o 3I Atlas. Se você está preparado para ver conspirações cósmicas, para acreditar que os alinhamentos importam, então o comportamento estranho do cometa se torna evidência de algo maior. Talvez não seja um cometa natural, talvez seja artificial,
Talvez esteja respondendo a sinais dos planetas. Talvez faça parte de algum grande mecanismo cósmico que não compreendemos. Isso nos leva a um capítulo ainda mais estranho desta história. A engrenagem das farsas, das teorias da conspiração e de como os humanos transformam mistérios científicos em mitos culturais. A narrativa, então, muda para um capítulo ainda mais estranho desta história. A parte 9, uma atualização de outubro de 2025, faz uma pergunta provocativa. Será que isso realmente aconteceu? Em 8 de outubro de 2025, a missão NES-36 da Blue Origin, transportando 6 passageiros para um voo de 11 minutos, incluiu um passageiro misterioso cujo nome permaneceu em segredo até o pouso. A cápsula foi lançada, cruzou a linha de Kármán, flutuou em microgravidade, desceu de paraquedas e pousou no deserto do Texas. Foi um sucesso. Mais um voo impecável para o Programa de Turismo Espacial da empresa, sua 15ª missão tripulada. Rotina? Quase. Essa é a história oficial. A ABC News cobriu, o Medium publicou uma matéria, e alguns jornalistas espaciais tuitaram sobre isso. O passageiro misterioso foi revelado após o pouso como um indivíduo privado que havia solicitado o anonimato para o próprio voo, mas ficou feliz em ser nomeado depois. Não havia nada de incomum nisso. As pessoas pagam por privacidade o tempo todo. No entanto, aqui está o que é estranho, o que continua incomodando quem acompanha de perto os voos espaciais. O silêncio. Houve uma estranha, quase sufocante falta de cobertura. Nenhum vídeo viral, nenhuma hashtag em alta, nenhuma reação de celebridade, meme ou análise no TikTok. Um voo espacial, uma tripulação comercial cruzando a borda do espaço, algo que há poucos anos teria sido notícia de primeira página por dias, mal registrou um sinal. Pense nisso, por um momento. 6 seres humanos deixaram o planeta. Eles experimentaram a ausência de peso, viram a curva da Terra contra o negro do espaço e retornaram em segurança. Isso é extraordinário. Isso deveria ser extraordinário. Mas a internet deu de ombros. As redes sociais seguiram em frente em poucas horas. A história desapareceu como fumaça. Por quê? Por que tão pouca documentação? A Blue Origin geralmente divulga filmagens da cabine, belas imagens de passageiros flutuando, rindo e pressionando seus rostos contra as janelas. Onde estavam essas imagens? Por que não foram divulgadas em todos os sites de notícias? Por que a revelação do passageiro misterioso não gerou curiosidade? Quem eram eles? Por que queriam anonimato? Estas são perguntas naturais, do tipo que geralmente alimentam dias de especulação e interesse. Em vez disso, não houve nada. Silêncio de rádio. É como se o voo tivesse acontecido no vácuo, não apenas do espaço, mas da atenção pública. Esse vácuo, essa ausência, começa a aparecer sua própria espécie de presença. O silêncio se torna mais barulhento do que qualquer anúncio poderia ser. Você começa a se perguntar. Você começa a fazer perguntas incômodas. Este voo realmente aconteceu como descrito? Havia 6 passageiros ou o manifesto era diferente? O passageiro misterioso era real ou um recurso narrativo para explicar a falta de publicidade pré-voo? A cápsula realmente foi lançada em 8 de outubro, ou imagens de um voo anterior foram reembaladas com um novo carimbo de data? Estes são pensamentos paranoicos, raciocínio conspiratório, o tipo de lógica que vê sombras em todo lugar e não confia em nada. Mas às vezes, a ausência de evidências parece significativa. Quando algo deveria fazer barulho e não faz, você precisa perguntar por quê. Vamos contrastar isso com abril de 2025. Apenas 6 meses antes, a Blue Origin lançou outra missão, New Shepard, e essa explodiu na consciência pública não por causa de um mau funcionamento, mas por causa de quem estava a bordo. O voo incluiu passageiros de alto perfil como Katy Perry e Gayle King, formando a primeira tripulação totalmente feminina com milhões de seguidores. Foi o tipo de voo projetado para gerar manchetes, e gerou.
embora não as manchetes que a Blue Origin queria. Horas depois do fim da transmissão ao vivo, as redes sociais explodiram em teorias da conspiração. Pessoas afirmaram que o voo era falso e analisaram cada quadro da filmagem procurando inconsistências. O comportamento do cabelo em gravidade zero tornou-se um campo de batalha forense, com perguntas levantadas sobre se ele flutuava corretamente, se movia muito rigidamente, ou se era cabelo real, uma peruca ou gerado por computador. A escotilha da cápsula tornou-se outro ponto focal. Alguém afirmou que ela abria de forma diferente das em voos anteriores. Eles postaram comparações lado a lado, desenharam setas e circularam detalhes supostamente anômalos, perguntando se o fecho estava do outro lado da última vez, se a porta abria para fora antes ou por que parecia diferente. Depois vieram as teorias mais loucas, alegações de telas verdes, acusações de que os passageiros foram filmados em um estúdio, com janelas falsas mostrando imagens pré-gravadas da Terra, e acusações de que as mãos pareciam mãos de manequim, muito lisas e muito plásticas. Surgiram reclamações sobre a ausência de marcas de queimadura visíveis na cápsula após a reentrada. Cada pequeno detalhe se tornou evidência de engano. Jornalistas desmascararam as alegações metodicamente. O cabelo se comporta de forma estranha na microgravidade, porque não há gravidade puxando-o para baixo. Então ele responde às correntes de ar, eletricidade estática e movimento aleatório. O mecanismo da escotilha é idêntico em todos os voos. Ângulos de câmera e iluminação fazem parecer diferente. Reflexos em visores distorcem a perspectiva. Marcas de queimadura nem sempre são visíveis dependendo da cobertura de poeira, do local de pouso e da resolução da câmera. Mas o desmascaramento não deteve as teorias. Pelo contrário, as alimentou. Pessoas que queriam acreditar que o voo era falso interpretaram o desmascaramento como uma operação de acobertamento. Eles investigaram mais a fundo, encontraram mais evidências e construíram modelos elaborados de como a farsa foi perpetrada. A conspiração tornou-se autossustentável. Agora temos 2 voos, 2 missões. O mesmo foguete, o mesmo perfil básico, com 6 meses de diferença. Um gerou uma tempestade de atenção e dúvida, o outro mal fez barulho. E você tem que perguntar, qual é mais suspeito? A parte 10 explora os mistérios espaciais como espelhos. O universo continua nos jogando desafios inesperados, objetos que não se encaixam, sinais que não fazem sentido e fenômenos que violam nossos modelos cuidadosamente construídos. Todas as vezes, sem falhar, fazemos 2 coisas. Primeiro, nos esforçamos para entender a ciência. Segundo, nos projetamos no mistério. Considere Oumuamua, descoberto em 2017. Este primeiro objeto interestelar, confirmado, passou pelo nosso sistema solar, girando, avermelhado, alongado e acelerando. A aceleração era pequena, mas mensurável à medida que ele deixava o sistema solar e não se encaixava em uma trajetória puramente gravitacional. Algo o estava empurrando. Cientistas propuseram a desgaseificação, embora nenhum gás tenha sido detectado, sugerindo que ele poderia estar liberando pequenas quantidades de voláteis que criaram impulso como um cometa fraco. Outras teorias incluíam um iceberg de hidrogênio, H2 congelado, que sublimaria invisivelmente, ou um fragmento de um planeta desfeito, cuja forma e rotação criaram efeitos de pressão de radiação. No entanto, um subconjunto de pessoas, incluindo alguns cientistas, propôs algo mais. E se Oumuamua fosse artificial? Talvez fosse uma vela de luz ou uma vela solar, uma fina folha de material sendo empurrada pela luz estelar. Isso explicaria a aceleração. Se fosse artificial, talvez fosse uma sonda de outra civilização, explorando, ou talvez estivesse abandonado, um pedaço de lixo espacial de uma sociedade alienígena há muito tempo extinta. A mesma coisa aconteceu com a estrela de Tabi, QSO 4622852. Esta estrela no campo de Kepler
mostrou padrões bizarros de escurecimento, quedas profundas e irregulares no brilho, às vezes diminuindo em 20% ou mais. Nenhum planeta poderia fazer isso. Nenhum planeta é grande o suficiente para bloquear tanta luz, e as quedas não se repetiam regularmente como o trânsito de um planeta faria. Astrônomos propuseram nuvens de poeira, enxames de cometas ou detritos de uma colisão planetária. Mas um artigo, meio que brincando, sugeriu uma mega estrutura alienígena, um enxame de Dyson. Milhões de painéis solares ou habitats orbitando a estrela, coletando sua energia, bloqueariam a luz irregularmente à medida que as estruturas se movessem. Isso se encaixava nos dados, de certa forma. Círculos de rádio estranhos, rajadas rápidas de rádio, 3i Atlas. Cada mistério se torna uma tela na qual projetamos nossas esperanças e medos. Estamos sozinhos? O universo é indiferente ou intencional? Existem outros lá fora? E se sim, eles são como nós ou incompreensivelmente alienígenas? A psicologia aqui é poderosa. Pareidolia. Ver padrões no acaso faz parte disso. Vemos rostos nas nuvens, ouvimos vozes em ruído branco e vemos inteligência em anomalias astronômicas. Não é estupidez, é a forma como nossos cérebros funcionam. Somos motores de reconhecimento de padrões e somos tendenciosos a falsos positivos. É melhor confundir uma sombra com um predador do que confundir um predador com uma sombra. Há também um anseio existencial. Queremos contato. Queremos saber que não somos as únicas centelhas de consciência em um universo vasto e frio. Toda anomalia é uma chance, uma possibilidade, uma porta que pode se abrir para algo extraordinário. E então, empurramos essas portas e empurramos com força. 3i Atlas é um espelho. Em sua cabeleira verde brilhante, vemos refletida nossa própria curiosidade, nossa fome de significado, nossa esperança de que o universo é mais estranho e maravilhoso do que imaginamos. E talvez seja. Talvez um dia encontremos algo genuinamente inexplicável, algo que nos force a reescrever a física ou a aceitar que não estamos sozinhos. Mas esse dia ainda não chegou. Por enquanto, temos um cometa estranho, um cometa fascinante, mas ainda provavelmente apenas um cometa. E isso é o suficiente, porque mesmo os mistérios naturais são extraordinários. Parte 11. O arquivo de sistemas alienígenas. Imagine a galáxia como uma biblioteca. Não uma biblioteca de livros, mas de objetos, cometas, asteroides, planetas errantes ejetados durante a formação caótica de sistemas planetários e lançados no espaço interestelar. Cada objeto é uma mensagem em uma garrafa carregando informações sobre o sistema estelar onde se formou. E, ocasionalmente, uma dessas garrafas chega à nossa costa. Isso é o que são os objetos interestelares. Cartões postais de sistemas alienígenas. Não alienígena no sentido de inteligência extraterrestre, mas alienígena no sentido de estrangeiro, diferente, formado sob condições diferentes das do nosso sistema solar. Cada um que detectamos é um ponto de dados, uma amostra de um. Com amostras suficientes, começamos a entender a diversidade das químicas dos sistemas planetários. Os cometas do nosso sistema solar são relativamente uniformes. Eles se formaram no mesmo disco protoplanetário a partir do mesmo gás e poeira bem misturados sob o mesmo campo de radiação estelar. Eles variam, claro. Alguns são mais ricos em monóxido de carbono, outros mais ricos em água, dependendo de onde no disco se formaram e que temperaturas experimentaram. Mas eles são família, irmãos, primos no máximo. Cometas interestelares são estranhos. Eles se formaram em outros lugares sob diferentes estrelas, em discos com diferentes composições, diferentes temperaturas, diferentes ambientes dinâmicos. Até agora, cada um que vimos tem sido diferente. Oumuamua, por exemplo, era seco, sem desgaseificação, com forma estranha e acelerou misteriosamente. Não se parecia com nossos cometas, nem agia como eles. Se fosse um cometa, era de um tipo que nunca havíamos encontrado.
Então veio 2I Borisov, que era rico em monóxido de carbono e exibia um comportamento de cometa bastante típico, mas com uma proporção gás-poeira, sugerindo um ambiente de formação mais frio do que a maioria dos nossos cometas. Parecia familiar, mas sutilmente diferente, como um dialeto de uma língua que você fala. Mais recentemente, 3I Atlas apresentou um caso único, com água e dióxido de carbono jorrando a grandes distâncias, níquel detectado sem ferro e cianeto aparecendo tardiamente. Nada sobre seu comportamento se encaixa em nossa experiência. Ele está falando uma língua que mal reconhecemos. Esses 3 objetos demonstram 3 químicas radicalmente diferentes. Se extrapolarmos e assumirmos que eles são representativos da população mais ampla, então a diversidade de composições cometárias na galáxia é impressionante. Nem todos os sistemas planetários produzem cometas como os nossos. Na verdade, talvez a maioria não o faça. Considere o que isso significa. Em alguns sistemas, os cometas podem ser dominados por gelo de nitrogênio, semelhante à superfície de Plutão. Em outros, o metano pode ser o volátil primário. Em sistemas com estrelas mais massivas, a linha de neve, a distância onde o gelo de água pode condensar, está mais distante. Consequentemente, os cometas podem se formar em regiões mais frias e carregar diferentes misturas voláteis. Em sistemas com planetas gigantes migratórios, o disco é agitado, misturando materiais de diferentes zonas de temperatura e criando cometas com composições híbridas incomuns. Alguns cometas poderiam carregar moléculas que nunca vimos, moléculas que são termodinamicamente possíveis, mas que exigem vias de formação que não existem em nosso sistema solar. Orgânicos exóticos, gelos estranhos, compostos que fariam os olhos de um químico se iluminarem? Provavelmente. O universo é vasto. O espaço de parâmetros de massas estelares, composições de disco, campos de radiação e ambientes dinâmicos é enorme. A natureza explora esse espaço de parâmetros minuciosamente, e alguns dos resultados devem ser estranhos. Agora, vamos dar um passo adiante. Se a vida requer certos blocos construtores químicos, água, orgânicos, fósforo, nitrogênio, enxofre, então os cometas que carecem desses ingredientes são estéreis. Eles não podem semear a vida, nem podem entregar química prebiótica a planetas. Talvez muitos cometas interestelares sejam estéreis. Talvez Oumuamua fosse uma rocha sem vida caindo pelo vazio. Mas se mesmo uma fração dos cometas carrega a química certa, essa fração é significativa. Porque os cometas são viajantes galácticos. Eles viajam entre as estrelas e cruzam anos-luz. E se eles carregam moléculas orgânicas, aminoácidos ou talvez até mesmo micróbios dormentes protegidos em seu interior, então os blocos construtores da vida podem se espalhar pela galáxia. Esta é a panspermia, a hipótese de que a vida pode ser transferida entre mundos em cometas ou asteroides. É controversa e não comprovada, mas não impossível. E 3I Atlas, com sua água, orgânicos e cianeto, possui os ingredientes necessários. Provavelmente não a vida em si, mas a química que poderia levar à vida se entregue a um planeta adequado. Cada objeto interestelar que detectamos expande nossa amostra. Atualmente temos 3. Em 10 anos poderemos ter dezenas, e em 50 anos, centenas. Com cada um, mediremos a composição, a trajetória e os padrões de atividade. Construiremos uma compreensão estatística do que existe lá fora. Talvez descubramos que cometas ricos em água são comuns e que a maioria dos sistemas planetários os produz. Ou talvez descubramos que nosso sistema solar é o excêntrico, que cometas ricos em água são raros, e a maioria dos sistemas produz corpos secos e ricos em carbono. Qualquer uma das respostas é fascinante, e talvez, apenas talvez, encontremos um cometa com biomarcadores claros, moléculas difíceis de explicar sem a biologia, fosfolipídios, orgânicos complexos com quiralidade, proporções isotópicas que gritam metabolismo.
Isso seria revolucionário. Nos diria que a vida surgiu em outro lugar e que a bioquímica não é exclusiva da Terra. Ainda não encontramos isso. 13 Atlas não está carregando vida, tanto quanto podemos dizer. Mas ele está carregando informação, e a informação é a moeda da ciência. Todo visitante interestelar é um presente, uma amostra grátis entregue à nossa porta. Tudo o que temos que fazer é olhar de perto o suficiente. Parte 12. O níquel é um mensageiro. Voltemos àquela anomalia de níquel, porque não é apenas uma curiosidade. É uma pista, uma impressão digital química, e impressões digitais dizem onde alguém esteve. Estrelas são fábricas. A fusão nuclear em seus núcleos pega hidrogênio e hélio e constrói elementos mais pesados: carbono, nitrogênio, oxigênio, silício, enxofre, ferro. Quando estrelas massivas explodem como supernovas, a explosão cria elementos ainda mais pesados, incluindo níquel. Esses elementos são espalhados no espaço, misturados em nuvens de gás e, eventualmente, incorporados em novas estrelas e planetas. Mas nem todas as estrelas têm a mesma receita. A abundância de elementos pesados, o que os astrônomos chamam de metalicidade, varia. Estrelas jovens, formadas recentemente a partir de gás enriquecido por gerações de supernovas, têm alta metalicidade. Estrelas antigas, formadas quando a galáxia era jovem e menos supernovas haviam ocorrido, têm baixa metalicidade. Níquel e ferro são ambos produzidos em supernovas, mas em quantidades ligeiramente diferentes dependendo do tipo de explosão. Supernovas do tipo Ia, onde uma anã branca acumula matéria e explode, produzem diferentes proporções de níquel para ferro do que supernovas de colapso de núcleo, onde uma estrela massiva implode. Se 13 Atlas se formou em um sistema cuja nuvem de gás de origem foi enriquecida por uma mistura incomum de tipos de supernovas, sua proporção de níquel para ferro pode ser distorcida. Agora, pensamos que o 13 Atlas pode ter vindo do disco espesso, uma população estelar mais antiga. Estrelas do disco espesso têm uma metalicidade geral mais baixa, mas as proporções de diferentes elementos pesados podem variar. Se o desacoplamento de níquel que estamos a ver no 13 Atlas reflete a composição da sua estrela progenitora, então esse cometa é um traçador. Está a contar-nos sobre a evolução química galáctica de maneiras que não conseguiríamos aceder facilmente de outra forma. Porque é o seguinte: podemos analisar as atmosferas das estrelas espectroscopicamente. Podemos medir o seu ferro, o seu níquel, cada um dos seus constituintes. Mas as estrelas estão muito longe. Só podemos estudar uma pequena fração delas em detalhe. E não podemos estudar estrelas que já não existem. Estrelas que viveram e morreram há milhares de milhões de anos. Mas os cometas desses sistemas são cápsulas do tempo. Eles preservam as condições químicas do seu nascimento. Se pudéssemos amostrar o 3 Atlas diretamente, analisar os seus isótopos, os seus elementos traço e as suas estruturas minerais, estaríamos a assegurar um pedaço de um sistema estelar que pode ter milhares de milhões de anos e milhares de anos-luz de distância. Estaríamos a ler a história escrita em átomos. Agora, vamos considerar uma ideia especulativa, uma ideia marginal, mas que é discutida em certos círculos. Poderão anomalias metálicas, como o alto teor de níquel, ser assinaturas de material processado? Não processado naturalmente, como por metamorfismo térmico, mas tecnologicamente processado. Se uma civilização avançada estivesse a minerar asteroides, a refinar metais e a construir estruturas no espaço, geraria resíduos, escória, rejeitos, exaustão. Esse material teria proporções elementares incomuns, porque os processos industriais são seletivos. Pode-se extrair ferro para a construção e descartar o resíduo rico em níquel, ou pode-se usar níquel para alguma aplicação específica e descartar todo o resto. Se um cometa se formou num disco de detritos que continha lixo industrial, ele poderia incorporar esses metais anômalos. E então,
Milhões ou milhares de milhões de anos depois, esse cometa é ejetado, vagueia pela galáxia e chega ao nosso sistema solar. Detetamos a anomalia de níquel e coçamos a cabeça. Para ser absolutamente claro, não há evidências de que o 3I Atlas seja artificial ou contaminado por tecnossinaturas. Nenhuma. A ideia é especulativa ao ponto da ficção científica. A maioria dos cientistas descarta-a de imediato, mas não é fisicamente impossível. Na ausência de uma explicação natural clara para o desacoplamento níquel-ferro, até ideias mais ousadas são ouvidas. A explicação mais provável envolve química prosaica, níquel em compostos organometálicos, fracionamento durante a condensação ou algum processo que ainda não tenhamos pensado e que opera sob condições comuns em outros sistemas estelares, mas raras ou ausentes no nosso. Mas eis o que me entusiasma. Cada cometa carrega uma assinatura química, um código de barras escrito em elementos e isótopos. Se construirmos uma biblioteca dessas assinaturas, se catalogarmos as composições de dezenas ou centenas de objetos interestelares, podemos começar a mapear a galáxia. Poderíamos correlacionar assinaturas químicas com a trajetória. Um cometa vindo da direção do centro galáctico pode ter abundâncias diferentes de um vindo do halo exterior. Um cometa do disco espesso pode mostrar assinaturas relacionadas com a idade. Poderíamos usar cometas como traçadores da estrutura e evolução galáctica. Imaginem um futuro onde os objetos interestelares são tão comuns, onde a nossa tecnologia de detecção é tão boa que os estamos a catalogar às dezenas todos os anos. Cada um recebe análise espectroscópica e a trajetória de cada um é rastreada até onde. A composição de cada um é adicionada à base de dados. Eventualmente, padrões emergem. Descobrimos que os cometas de uma região da galáxia são sistematicamente ricos em carbono, enquanto os cometas de outra região são ricos em água. Isto permite-nos começar a compreender o porquê. Talvez as regiões ricas em carbono tenham formado mais estrelas de baixa massa que possuem diferentes químicas de disco planetário, ou talvez as regiões ricas em água tivessem mais atividade de supernova, enriquecendo o gás com oxigênio. O 3I Atlas é o começo dessa biblioteca. É uma entrada, um ponto de dados, mas é um começo. O níquel estranho e desacoplado, é um lembrete de que cada ponto de dados tem uma história. Cada proporção de elementos é uma pista, e se formos pacientes e cuidadosos, podemos ler essas histórias e juntar as peças da própria história da galáxia. 3 objetos, Oumuamua, 2I Borisov e 3I Atlas, representam 3 visitantes interestelares confirmados no espaço de 7 anos. Embora não sejam muitos, é o suficiente para fazer estatísticas e estimar quantos mais estão por aí a passar despercebidos. Os astrônomos fizeram os cálculos com base nas taxas de detecção, na cobertura dos levantamentos e nas propriedades observadas destes 3 objetos. Eles estimam que, a qualquer momento, há provavelmente vários objetos interestelares dentro da órbita de Júpiter, pequenos, escuros, a mover-se rapidamente e invisíveis para a maioria dos telescópios. Detetamos apenas 3 porque tivemos sorte. Passaram perto da Terra. Eram suficientemente brilhantes ou apareceram na parte certa do céu quando o telescópio certo estava a observar. Quantos perdemos? Talvez centenas ou milhares. Para cada cometa interestelar que detetamos, dezenas provavelmente passam despercebidos. Alguns são demasiado tênues, alguns movem-se demasiado rápido para serem acompanhados, e outros aparecem em partes do céu que não estamos a monitorizar. A detecção é difícil, mas está a ficar mais fácil. Novos levantamentos estão a entrar em funcionamento com sensibilidade e cobertura do céu sem precedentes. O Observatório Vera Rubin, atualmente em construção no Chile, irá varrer todo o céu visível a cada poucas noites, capturando imagens de tudo até magnitudes incrivelmente tênues. Detetará asteroides, cometas, supernovas
e qualquer outra coisa que se mova ou mude, e encontrará objetos interestelares. As estimativas sugerem que o Rubin poderá detetar um mínimo de um objeto interestelar por mês, potencialmente mais. Isso são 12 por ano. Numa década, teríamos mais de 100 visitantes interestelares confirmados, fornecendo uma amostra estatística grande o suficiente para começar a tirar conclusões reais sobre composições, origens e populações. O Square Kilometre Array, uma rede de radiotelescópios em construção na Austrália e África do Sul, também contribuirá. Observações de rádio podem detectar emissões moleculares de cometas, mesmo os tênues, o que significa que o SKA poderia avistar cometas interestelares que os telescópios ópticos perdem. Telescópios ultravioleta e infravermelho, baseados no espaço, captarão cometas que estão ativos, mas obscurecidos em comprimentos de onda ópticos. Cada novo instrumento expande a nossa capacidade de detecção e a nossa capacidade de ver estes errantes tênues e rápidos. Detetar é uma coisa, estudar é outra. Objetos interestelares movem-se rapidamente, dezenas de quilômetros por segundo em relação ao Sol. Quando os avistamos, analisamos as suas órbitas e planeamos observações de acompanhamento, eles já estão muitas vezes a partir. O Oumuamua estava a caminho da saída quando o descobrimos. Conseguimos uma boa olhadela, e depois ele desvaneceu-se na distância, demasiado tênue para ser observado. O Dugui Borisov foi apanhado a entrar, o que nos deu meses para o estudar. Telescópios em todo o mundo apontaram para ele e obtivemos espectros, curvas de luz e observações detalhadas. Esse é o cenário ideal. O 13 Atlas também foi apanhado relativamente cedo. Estamos a obter bons dados, mas em breve ele atingirá o periélio, dará a volta ao Sol e voltará para a escuridão. Depois, terá partido para sempre, a menos que o interceptemos. Existem propostas para missões de interseção de objetos interestelares, naves espaciais projetadas para serem lançadas rapidamente, acelerarem intensamente e fazerem um encontro com um visitante interestelar enquanto este ainda está no sistema solar interior. Os desafios técnicos são enormes. Precisaríamos de uma nave espacial em prontidão, pronta para ser lançada com pouco aviso, propulsão poderosa para igualar a velocidade do objeto e instrumentos capazes de analisar a composição, estrutura e talvez até recolher amostras. No entanto, o retorno seria extraordinário. Imaginem aterrar num cometa interestelar, perfurar a sua superfície, recolher gelo e rocha de outro sistema estelar e trazê-los de volta à Terra para análise em laboratórios. A ciência que poderíamos fazer com esse material é quase inimaginável. Poderíamos determinar proporções isotópicas precisas, o que nos diria sobre os processos nucleares na estrela progenitora. Poderíamos analisar moléculas orgânicas complexas de maneiras que não conseguimos fazer remotamente. Poderíamos procurar aminoácidos para química pré-biótica, ou talvez até micróbios fossilizados, se tivermos uma sorte incrível. Mesmo que não encontremos vida, aprenderíamos sobre a química de sistemas planetários alienígenas em detalhes requintados. Cada molécula, cada mineral, cada isótopo seria uma pista. Alguns cientistas já estão a planear tais missões. Existem conceitos e orçamentos estão a ser propostos. Isto não é ficção científica, é engenharia. Engenharia difícil, mas exequível. Em 50 ou talvez 100 anos, poderemos ter catalogado centenas de objetos interestelares, interceptado uma dezena e trazido amostras de meia dúzia. Com esses dados, teríamos uma compreensão abrangente das populações de cometas galácticos, da diversidade de sistemas planetários e talvez até da prevalência dos blocos construtores da vida na galáxia. O 13 Atlas é uma prévia. Um vislumbre do Zita, que é possível, está a mostrar-nos que os cometas interestelares não são apenas curiosidades raras, são comuns, estão em todo o lado,
e estão a carregar informações que desejamos desesperadamente. A população invisível está lá fora, a tombar na escuridão, à espera que os encontremos. E vamos encontrá-los. Um por um, iremos catalogá-los, estudá-los e juntar as peças do quebra-cabeça de como os sistemas planetários se formam, como a química varia através da galáxia e talvez, apenas talvez, quão comum a vida realmente é. Vamos afastar o zoom e olhar para o panorama geral, porque o 3I Atlas não é a única coisa incomum a acontecer na astronomia neste momento, nem de longe. Estamos a observar círculos de rádio estranhos, que são anéis misteriosos de emissão de rádio com uma origem desconhecida. Também temos explosões rápidas de rádio, pulsos de energia de rádio com duração de milissegundos de galáxias distantes cujo mecanismo é debatido. A estrela de Tabby exibe padrões de escurecimento bizarros, não totalmente explicados. O Oumuamua foi um objeto interestelar com aceleração anômala, e agora o 3I Atlas é um cometa com produção de água impossível e anomalias metálicas. Estes são apenas os casos de alto perfil. Existem dezenas, talvez centenas, de anomalias menos conhecidas. Eventos transitórios que não se encaixam em categorias conhecidas, características espectrais que não deveriam existir e objetos a moverem-se de maneiras que desafiam uma explicação fácil. A astronomia está a descobrir coisas que não fazem sentido. E isso é novo. Durante a maior parte do século XX, a astronomia era carente de dados. Os cientistas apontavam um telescópio para algo, tiravam uma fotografia ou um espectro e passavam meses a analisá-lo. As descobertas eram raras e as anomalias ainda mais raras. Quando algo incomum aparecia, recebia um escrutínio intenso porque não havia muito mais a competir pela atenção. Agora, no entanto, estamos a afogar-nos em dados. Levantamentos automatizados geram terabytes todas as noites. Levantamentos do céu catalogam milhares de milhões de objetos. Detetores de ondas gravitacionais registram fusões e radiotelescópios varrem o céu continuamente. Estamos a detectar mais fenômenos do que podemos acompanhar. Com alto volume, no entanto, vêm altas taxas de anomalia. Se olharmos para 1.000 milhões de objetos, mesmo que apenas 1 em 1 milhão seja incomum, isso ainda equivale a 1.000 anomalias. A maioria acabará por ser artefatos instrumentais, falhas de dados ou classificações erradas. Mas alguns serão reais, e classificá-los leva tempo. Estamos em uma era em que as anomalias superam a teoria. Estamos encontrando coisas mais rápido do que podemos explicá-las. Isso é, ao mesmo tempo, emocionante e perigoso. É emocionante porque novos fenômenos impulsionam nova física. A descoberta de pulsares, de explosões de raios gama e de ondas gravitacionais. Tudo começou com observações inexplicadas. É nas anomalias que acontecem os grandes avanços. É perigoso, no entanto, porque os ciclos de hype podem sair do controle. Toda anomalia é alardeada como potencialmente revolucionária. Megaestruturas alienígenas, assinaturas de dobra espacial, buracos de minhoca ou interações de matéria escura. A mídia e o público adoram. Mas então, 9 em cada 10 vezes, a anomalia é explicada por algo prosaico, como nuvens de poeira, ruído instrumental ou objetos conhecidos mal identificados. O perigo é a erosão da credibilidade. Se as pessoas ouvirem potencialmente alienígena uma dúzia de vezes e depois, na verdade, apenas poeira, uma dúzia de vezes, elas param de confiar nos cientistas. Pior ainda, podem insistir na explicação alienígena, decidindo que os cientistas estão escondendo algo. A estrela de Tabby é um conto de advertência. Quando a hipótese de megaestrutura alienígena ganhou as manchetes, o público agarrou-se a ela. As redes sociais explodiram, e os artigos de notícias deram destaque a isso. Quando observações de acompanhamento mostraram escurecimento dependente do comprimento de onda, indicando poeira, e não estruturas sólidas, houve uma reação adversa. Algumas pessoas aceitaram a explicação,
enquanto outras insistiram que os cientistas estavam errados ou mentindo. No entanto, a estrela de Tabby ainda é interessante. A explicação da poeira não explica totalmente todas as observações, e o monitoramento de longo prazo mostra variabilidade complexa. É uma estrela peculiar, possivelmente rodeada por um disco de detritos de uma colisão planetária, ou talvez fazendo algo que ainda não entendemos completamente. Ainda é ciência, ainda é valioso, só não são alienígenas. A lição é que as anomalias são oportunidades. Elas nos impulsionam a refinar modelos, a considerar novos mecanismos e a desafiar suposições. Mesmo quando não revolucionam a física, elas a avançam. A aceleração de Oumuamua, mesmo que seja apenas desgaseificação, forçou os cientistas de cometas a pensar mais profundamente sobre a sublimação em baixas temperaturas, sobre gelos exóticos e sobre as propriedades da superfície. Isso é progresso. O 13 Atlas é outra oportunidade. Sua produção de água desafia nossa compreensão das distâncias de ativação de voláteis. Sua anomalia de níquel nos força a pensar sobre a química dos metais em cometas, algo que em grande parte ignoramos porque nossos cometas não mostram fortes emissões metálicas. Sua dominância de dióxido de carbono levanta questões sobre as condições do disco protoplanetário em outros sistemas. Quando acumulamos anomalias suficientes, padrões podem emergir. Talvez círculos de rádio estranhos e rajadas rápidas de rádio estejam relacionados, ambos envolvendo fluxos de energia de centros galácticos. Talvez objetos interestelares como Oumuamua e 13 Atlas representem populações distintas com diferentes mecanismos de formação. Talvez o zoológico transitório de fenômenos astronômicos esteja nos dizendo algo fundamental sobre o quão energético o universo realmente é. Ou talvez não. Talvez sejam todos desvinculados, peculiaridades individuais, que acontecem de ocorrer nas mesmas poucas décadas porque finalmente temos a tecnologia para detectá-los. Ambas as respostas são informativas. A chave é manter o ceticismo e a admiração simultaneamente. Podemos ficar entusiasmados com uma anomalia sem afirmar que ela reescreve a física. Podemos investigar possibilidades incomuns sem nos apegarmos a elas, e podemos mudar de ideia quando novas evidências surgem. É aqui que uma boa comunicação científica é importante. Ao noticiar sobre o 13 Atlas, jornalistas e cientistas responsáveis deveriam dizer: este cometa está se comportando de forma incomum. Estamos investigando várias explicações possíveis. Aqui está o que sabemos até agora. Eles não deveriam dizer: cometa alienígena viola leis da física, ou cientistas perplexos com objeto impossível. No entanto, a nuance não gera cliques e a linguagem cuidadosa não viraliza. Assim, a máquina do hype continua a funcionar, transformando cada anomalia em uma revolução potencial e preparando a decepção quando a explicação mundana chega. A solução não é parar de noticiar sobre anomalias. A solução é ser honesto sobre a incerteza, apresentar múltiplas hipóteses e atualizar quando as evidências mudam. Devemos tratar o público como adultos que conseguem lidar com a ambiguidade, porque eles conseguem. A maioria das pessoas entende que a ciência é um processo de descoberta e refinamento contínuos, que as respostas evoluem e que ainda não sabemos é uma resposta perfeitamente aceitável dentro do processo científico. O cometa 3 Atlas é uma anomalia entre muitas. É importante e fascinante, mas ainda não é prova de nada. É um ponto de dados, um mistério e uma oportunidade de aprendizado. Quer acabe por ser um cometa natural estranho ou algo que nunca vimos antes, o processo de estudá-lo, de testar hipóteses e de descartar explicações é valioso. Esse processo é ciência. A ciência, quando feita com honestidade, é uma das maiores conquistas da humanidade, especialmente quando está lidando com coisas que ainda não entende. Ao oferecermos estas últimas reflexões, consideramos o paradoxo do cometa 3 Atlas: vivo,
mas natural. Percorremos milhares de palavras no mistério deste cometa interestelar, que derrama água no espaço onde a água não deveria fluir. Ele brilha verde com níquel e cianeto, ligando e desligando como algo deliberado, carregando química de outro sistema estelar, possivelmente até mesmo de outra época da história da galáxia. É vivo? No sentido poético, talvez. É dinâmico, em constante mudança e respondendo ao seu ambiente. Está ativo quando deveria estar dormente. Comporta-se de maneiras que parecem propositais, embora saibamos que são impulsionadas pela física e pela química, não pela intenção. Mas vivo no sentido literal? Quase certamente não. Não há evidências de biologia aqui. Sem processos metabólicos, sem reprodução, sem armazenamento e transferência de informação, nenhuma das características da vida como a entendemos. O 3 Atlas é uma rocha coberta de gelo, aquecida pela luz solar, liberando gás e poeira de acordo com as leis físicas. No entanto, essas leis físicas estão produzindo fenômenos que nunca vimos antes. Sublimação de água a distâncias sem precedentes, níquel sem ferro, dominância de dióxido de carbono e comportamento de ativação que sugere estrutura interna complexa ou composições de gelo exóticas. Cada observação adiciona mais uma camada ao enigma, levando-nos a perguntar: o que é, então? A explicação mais provável é que o 3 Atlas seja um cometa natural, formado sob condições muito diferentes das do nosso sistema solar. Talvez ele tenha se formado mais longe de sua estrela, em uma região mais fria onde o gelo de dióxido de carbono é mais abundante do que o gelo de água. Talvez sua estrela-mãe tivesse uma composição incomum, levando a estranhas proporções de metais. Ou talvez a meteorização espacial durante bilhões de anos no espaço interestelar tenha alterado sua química de superfície. A hipótese organometálica é intrigante. Se o níquel fosse incorporado em compostos voláteis como o carbonil de níquel, isso poderia explicar as emissões desacopladas. Isso exigiria condições químicas específicas durante a formação, mas nada impossível, apenas incomum. A origem no disco espesso também é convincente. Se o 3 Atlas tiver 7 bilhões de anos e carregar assinaturas isotópicas de uma era anterior da química galáctica, isso explicaria algumas das peculiaridades. Gelo antigo, química antiga e minerais antigos, todos preservados no congelamento profundo do espaço interestelar, e agora sendo revelados à medida que o cometa se aquece. Poderia ser artificial? Poderia ser uma sonda, uma nave espacial abandonada ou algum artefato tecnológico. As evidências não apoiam isso. Nada sobre o 3 Atlas exige uma explicação tecnológica. Tudo o que estamos vendo pode ser explicado, ou pelo menos potencialmente explicado, por processos naturais. Invocar alienígenas é desnecessário. No entanto, vamos considerar a ideia por um momento. Se alguém quisesse projetar algo que sobrevivesse a uma jornada interestelar e ainda fosse detectável bilhões de anos depois, como isso seria feito? Provavelmente se usaria um objeto semelhante a um cometa como invólucro, protegendo a carga útil com gelo e rocha. Poder-se-ia incluir assinaturas químicas incomuns, marcadores que se destacariam para qualquer um que analisasse o espectro, permitindo que a sublimação natural revelasse esses marcadores à medida que o objeto se aproximasse de uma estrela. Isso é pura especulação. Não há evidências para isso. No entanto, vale a pena notar que se algum dia encontrarmos um objeto interestelar artificial, ele pode não parecer artificial à primeira vista. Poderia parecer um cometa estranho, certamente, mas explicável como natural até que se investigue mais a fundo. O cometa 3 Atlas não é um objeto assim, provavelmente, quase certamente. Mas o fato de estarmos sequer fazendo a pergunta nos diz algo importante. Diz-nos que este cometa é estranho o suficiente para esticar nossa imaginação, para nos fazer questionar e para nos forçar a considerar possibilidades que normalmente descartaríamos. E talvez esse seja
o verdadeiro valor aqui. Não se trata de saber se o 3 Atlas é natural ou artificial, ou se sua química é meramente incomum ou genuinamente revolucionária. Em vez disso, seu valor reside em como ele nos faz pensar. Ele nos faz questionar nossas suposições. Ele nos lembra que o universo é maior e mais estranho do que o nosso pequeno canto dele, que a natureza teve bilhões de anos e trilhões de sistemas estelares para explorar o espaço químico e que mal começamos a pesquisar o que é possível. Todo visitante interestelar apresenta um desafio. Desafia nossos modelos, nossas teorias e nosso senso do que é normal. Tais desafios são como crescemos. Por exemplo, o Oumuamua desafiou nossa compreensão da atividade cometária. O 2I Borisov desafiou nossas suposições sobre as abundâncias de monóxido de carbono. Agora, o 3 Atlas está desafiando tudo. Orçamentos de voláteis, química dos metais, distâncias de atividade e diversidade composicional. Os próximos passos são claros. Devemos continuar a observar o 3 Atlas à medida que ele se aproxima do periélio, medindo tudo o que for possível: espectros, curvas de luz, taxas de produção de gás e razões poeira-gás. Precisamos procurar novas linhas de emissão e observar se o ferro finalmente aparece ou se a anomalia do níquel persiste. Devemos comparar essas observações com os modelos existentes, refinar esses modelos, gerar novas previsões e depois testá-las. Devemos também nos preparar para o próximo visitante interestelar, porque haverá outro e outro. A galáxia está cheia desses errantes, e nossa tecnologia de detecção está melhorando a cada ano. Cada novo visitante apresentará um novo quebra-cabeça, um novo conjunto de pistas e uma nova janela para como os sistemas planetários se formam e evoluem através da diversidade de ambientes estelares. Talvez um dia interceptaremos um. Pousaremos nele, perfuraremos e traremos amostras. Analisaremos seus isótopos em laboratórios terrestres, estudaremos seus minerais sob microscópios eletrônicos e buscaremos em seu inventário orgânico por moléculas pré-bióticas. Através disso, aprenderemos coisas que nem podemos imaginar agora. Até lá, observamos, medimos, nos maravilhamos. Porque é isso que os humanos fazem. Olhamos para o universo e fazemos perguntas. Por que aquele cometa está ativo tão longe do Sol? De onde ele veio? O que ele pode nos ensinar? As próprias perguntas são valiosas, mesmo antes de termos respostas, porque as perguntas são como a exploração começa. O 3 Atlas veio de algum lugar lá fora, através de anos-luz e bilhões de anos, carregando uma mensagem escrita em água, níquel e cianeto. Não pedimos por essa mensagem e ainda não sabemos o que ela diz, mas estamos ouvindo, observando e aprendendo. Nesse ato de aprendizado, nessa insistência teimosa em entender, encontramos algo que talvez seja o mais próximo de vivo em toda esta história. Não o cometa em si, mas nós. Nós somos os curiosos, nos maravilhando, estendendo a mão para tocar algo que veio de uma distância impossível, tentando ler uma carta de outro mundo. O universo continua a enviar estas cartas. Postais cósmicos, mensagens em garrafas, visitantes das trevas. E cada vez que uma chega, somos lembrados de que vivemos num cosmos vasto, antigo e incompreensivelmente rico. Um cosmos que sempre superará a nossa compreensão, sempre nos surpreenderá e sempre oferecerá novos mistérios. 3 Atlas é um desses mistérios, um cometa num céu infinito. Mas é o nosso mistério agora. Seja apenas um pedaço de gelo antigo ou algo mais, quer os seus segredos se revelem facilmente ou resistam por décadas, continuaremos a procurar. Continuaremos a perguntar. Continuaremos a escutar o que o universo está a tentar dizer-nos. Porque é isso que significa ser humano. Ver algo estranho no céu noturno e recusar-se a desviar o olhar. Exigir respostas mesmo quando o universo permanece em silêncio.
encontrar admiração num jato de moléculas de água, emitindo 40 kg por segundo, no brilho verde do níquel que não deveria estar lá, e na trajetória que aponta de volta para estrelas que nunca alcançaremos. Somos pequenos. O universo é vasto. Mas entre nós e essa vastidão, entre os nossos telescópios e esses cometas distantes, entre as nossas perguntas e quaisquer respostas que possamos encontrar, há uma conversa a acontecer. É uma conversa lenta, que abrange séculos e anos-luz, escrita em fotões, linhas espectrais e mecânica orbital. 3 Atlas falou. Ouvimo-lo, e ainda estamos a escutar o que ele poderá dizer a seguir.